E o VGA11 continua surpreendendo seus cotistas, pagando mais que 1% ao mês. E a gente vai entender tudo no novo relatório gerencial e também falar sobre a nova emissão de cotas que o fundo fez. Se você gosta de fundos imobiliários, ações, dividendos, bolsa de valores, já se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo, ativa as notificações e compartilha também com alguém que se interessa pelo assunto. Tô aqui, pessoal, para falar do VGA11, né? Porque tem muita coisa assim que tá chamando a atenção nesse fundo. A primeira delas é que o fundo vem sendo bastante negociado, né? Ele tá tendo bastante liquidez aí nos últimos pregões, mais até que o MXRF11. Então, aqui tá chamando muita atenção, né? O pessoal geralmente olha a liquidez dos fundos e é isso que a gente vai entender no novo relatório. Atualmente ele está custando aí R$10, né? Um fundo base 10, tá? Como eu disse, liquidez muito boa. O último rendimento dele, na verdade, foi de 16 centavos, tá, pessoal? Não tá atualizado aqui, mas a gente vai ver que isso é um rendimento excelente, muito bom. E ele está com um preço valor patrimonial um pouco acima, né? O que pode indicar que ele está um pouco caro, mas também que pode indicar que o pessoal está olhando muito para ele, está comprando bastante, e é por isso que o preço da cota sobe. Olha só, deixa eu mostrar aqui, o último rendimento dele foi de 16 centavos, o que corresponde aí a um yield, pessoal, de quase 1,6% nesse mês. E se a gente olhar aqui abaixo, né, a constância que o fundo tem, olha só, 14, 15, 16, chegou a pagar até 17 centavos por cota, agora pagou 16. É um rendimento excelente que o fundo paga. E nos últimos 12 meses, se a gente olhar aqui, dá um yield aí de 17,5%. Então, assim, realmente não tem nem o que falar, é um fundo que vale a pena sim você considerar. Lembrando que ele é um FIAGRO, tá, pessoal? É um fundo voltado para o agronegócio. Em relação à cotação dele, nos últimos dias ela vem se valorizando, saiu aí da casa dos R$10 para a casa dos 10,40. Então, assim, realmente vamos ver como, né, se vale a pena o nosso investimento. Como eu disse, né, ele tem o objetivo aí de investir em CRAs, né, certificados recebíveis do agronegócio. Em relação às taxas, são um pouco puxadas, tá? Ele cobra aí taxa de administração e gestão 1,15 ao ano, mais a taxa de escrituração, que é de 0,5%, então aqui dá praticamente 1,20%, e mais a taxa de performance, que é de 10% sobre o que exceder o CDI. É o seguinte, esse fundo aqui ele apresenta uma rentabilidade muito interessante. É por isso que, via de regra, você sempre vai pagar essa taxa de performance, tá, pessoal? Então, assim, ele apresenta uma taxa muito boa, uma rentabilidade muito boa em relação ao CDI, então ele sempre vai cobrar essa taxa. Vamos ver rapidamente o que o gestor está falando para a gente. O fundo encerrou setembro com a totalidade do patrimônio alocado em CRAs, isso é bom, distribuído em 22 ativos, num total aí de 534 milhões. Os demais estão em caixa. No dia 6 de setembro foi publicado o comunicado com o anúncio de início da oferta pública primária da terceira emissão de cotas. E a gestora enxerga atualmente um cenário macro favorável à originação de operações com boa relação risco-retorno. Então o fundo está fazendo aí uma nova emissão porque ele quer crescer e porque ele acredita que também tem boas oportunidades no mercado. A distribuição, como a gente já viu, foi de 16 centavos por cota, isso é bem interessante. Aqui está falando, né, dos recibos do direito de preferência, que vai receber 0,003 por recibo, VGA13, isso aqui é só para quem fez a subscrição, tá? Não se preocupe. E demonstrando comprometimento com a alocação rápida na terceira emissão de cotas, todos os recursos do direito de preferência, quase 100 milhões, foram alocados em CRAs no dia seguinte. Então, assim, realmente o fundo está bastante eficiente nessa alocação, né? É bem interessante ver isso. Nesse sentido, durante o mês de setembro, o fundo então fez algumas compras e fez uma venda aí de 14 milhões também. Então o fundo está sempre movimentando o portfólio. Ele encerrou o mês aí com 23 mil cotistas, representando um aumento aí de 42% em relação ao mês anterior. Então isso mostra que a base de cotistas do fundo está crescendo, dá mais liquidez e isso é muito bom. Em relação aos resultados, vamos entender o que aconteceu, por que o fundo pagou 1 centavo a menos do que no mês anterior. Receitas, pessoal. Receita continua a mesma coisa, né? Aumentou um pouquinho, mas assim, em relação a isso é irrelevante. O que acontece, né?
a distribuição do fundo nesse mês foi menor. Olha só, obviamente, né? Isso é até óbvio de se falar. Só que por que que isso acontece, né? Por que que essa distribuição foi menor, no mês passado foi maior? Porque o fundo, pessoal, ele não retém. Esse fundo aqui, pelo menos agora, né? Ele não está com a estratégia de reter rendimento. Tá? Tudo que ele recebe, ó, tudo que ele tem de resultado, ele pega e repassa aí para os seus cotistas. É errado? Não, não é errado, de forma nenhuma. Só que o fundo, né? Porventura, em algum determinado mês tiver um déficit na sua receita ou um aumento na sua despesa que consequentemente faça com que o seu resultado diminua, ele vai surpreender de forma negativa os seus cotistas pagando menos, porque ele não vai ter nenhuma reserva para poder suprir essa diferença, tá? E o inverso também é verdade, né? Pode ser que em algum determinado mês o fundo tenha um aumento muito bom de receita ou uma redução de despesas, o que vai fazer com que o resultado aumente, e aí ele vai pagar mais, vai surpreender positivamente os seus cotistas. É o que eu tô falando, assim, não vai mudar nada no final das contas, no final de 12 meses, o yield vai ser a mesma coisa, só que em alguns determinados meses pode ser que fica oscilando, tá? Esse rendimento. Histórico e rentabilidade, né? Como eu disse aqui, a gente pode ver o CDI. O CDI fica na casa aí de 8 a 10 centavos, chegou até 11 centavos. Mas, assim, o VGIA11, ele sempre paga mais que o CDI, né? Pelo menos historicamente falando. Então, o fundo sempre vai cobrar essa taxa de performance dos seus cotistas. Beleza? Então, é o que eu falo, assim, o fundo cobra mais, mas ele paga mais. Então, tem que colocar tudo na balança. Carteira de ativos, pessoal, aqui são ótimos ativos que ele tem. O único ponto, assim, ao meu ver, que tem que tomar um pouco de cuidado é em relação ao percentual, em relação ao patrimônio líquido. Por exemplo, esse CRA aqui, olha só, ele representa em 20% do patrimônio do fundo, tá? E ele tem aí, se a gente for olhar, um valor expressivo, né? Um valor maior que os outros. Então, o que que acontece? Se 20% está alocado nesse CRA e esse CRA, porventura, tiver algum problema, a proporção do problema no fundo vai ser maior, tá? Então, olha só, 20%, 10%, 8%, 12, 13, quase 14. Então, assim, é interessante se o fundo conseguir diluir mais esse percentual ao longo do tempo em relação ao patrimônio líquido do fundo. É só essa a minha preocupação em relação ao VGIA, tá? É uma coisa pessoal minha, né? Eu gosto quando tá mais diversificado, tá? Mas assim, nada demais, nenhum problema também. Exposição geográfica da carteira. O fundo tem uma concentração aí maior na região Centro-Oeste, Sudeste e Sul. E tem um pouco aqui no estado do Amapá também, tá? Aqui, ó, estado do Amapá. Ele tem operação aí em 11 estados. Então, assim, em relação à diversificação geográfica, o fundo está bem diversificado, beleza? A taxa de juros, né? Em relação aí à carteira de CRAs, é tudo alocado ao CDI, né? Tudo atrelado ao CDI, mais 5,8% ao ano. Tá muito bom essa taxa, é por isso que o fundo paga bastante e é por isso também que ele cobra uma taxa de performance, né? Porque se ele tiver uma boa performance, ele vai receber mais também. Duração, 2 anos, né? Isso aqui ainda está baixo, a gente espera que ele aumente, mas isso é normal, né? O fundo ainda tem um tempo curto de mercado, tá, pessoal? Começou em dezembro de 2021, não tem nenhum ano aí de existência na Bolsa de Valores, então assim, vamos dar um tempo também para o fundo melhorar as coisas, né? Estruturar as coisas. Aqui, como eu falei para vocês, o fundo tem 100% da carteira em CRAs e 100% da carteira de CRAs está alocado ao CDI, né? Está atrelado ao CDI. Segmento, maioria distribuidora com 46%, e 43% cooperativas. Então, só essas duas aqui já dá quase que a totalidade do segmento do fundo, né, do portfólio do fundo. E aqui vamos ver outras informações em relação aos rendimentos mensais, né? Como eu disse para vocês, o fundo vem pagando desde lá de janeiro de 2022. Nessa faixa, né, ó, 13, 14, aí subiu para 15, manteve um pouco em 15, aí subiu para 16, aí 17, agora caiu para 16. O que eu acho conservador para a gente pensar aqui, né? O fundo pagar aí na média de 15 centavos por cota. Beleza. Pagou mais? Ótimo, bom. Pagou menos?
até 11 centavos, beleza, no preço que ele tá aqui tá ótimo, tá excelente. É o que eu falo para vocês, não fique esperando que o fundo sempre vai pagar 17 centavos por cota e, né, todo mês vai ser isso. Não, pessoal, o fundo ele chegou a pagar 17 centavos, isso foi muito bom, mas nem sempre isso vai acontecer, tá? Como eu disse para vocês, eu acho que uma média conservadora aí de pagamento seria na faixa de 15 centavos, o que também está excelente. Em relação à rentabilidade, né, e o valor da cota no mercado, está se mantendo aqui. Como eu disse, né, a distribuição em relação à cota, ela oscila, tá? Olha só, 13, aí 14, 15, e isso impacta, olha, CDI mais 5%, mais 8, mais 5, mais 8, mais 3. Então, o que que acontece? Por o fundo distribuir tudo que ele tem de resultado, isso acontece, né? Essa oscilação acaba acontecendo. Nada demais, né? Só um ponto aí para avisar vocês. Aqui dá o detalhamento dos ativos, né? A gente não vai ficar falando sobre eles, mas é importante você baixar o relatório e dar uma olhada. Olha só o cupom, né? O vencimento, tudo isso aqui, dá uma lida também em cada um deles, tá? Para você poder entender melhor como que funciona. Mas assim, isso é uma coisa que você, como investidor, né? Ou como uma pessoa que se interessa pelo fundo deve fazer. Agora, pessoal, vamos, diferente de outros vídeos, vamos calcular a bola de neve do VG11. O que é uma bola de neve? Bola de neve é o quanto você precisa investir para poder comprar todo mês uma nova cota do fundo somente com rendimento. Então, vamos fazer isso agora com o VG11. Vamos colocar aqui VG11, né, o ticker dele. O preço atual deles está em R$ 10,42, R$ 10,42. Preço sobre valor patrimonial. Isso aqui não vai impactar na conta, tá, pessoal? Mas é simplesmente uma informação para a gente colocar aqui que é importante a gente considerar também. Rendimento. Rendimento, pessoal, a gente pode pegar a média dele, a gente pode fazer do jeito que a gente quiser. Eu vou considerar o último, né, que foi de 16, no caso aqui, esse mês foi de 16 centavos por cota, porque eu considero que vai ser nessa média, de 15 a 16. Você pode colocar o valor que você quiser. Então, eu vou colocar aqui 16 centavos por cota. Olha só que interessante, com 66 cotas do VG11, com aproximadamente aí R$690, você consegue ter todos os meses uma nova cota. Você consegue comprar todos os meses uma nova cota do VG somente com os rendimentos que ele vai te pagar, tá certo? Então é isso que é a bola de neve. Claro que a gente está falando de uma cota. Aos poucos você vai aumentando o valor investido nele e aí você vai conseguindo comprar aí 2, 5, 10, 20, 30, 100 cotas somente com rendimento. Às vezes em um determinado mês você vai estar mais apertado, não vai conseguir investir. O que acontece? Você não vai precisar investir naquele mês para poder comprar mais cotas. Somente com o rendimento que ele vai te pagar, você já vai poder fazer isso, tá? Então aqui a gente consegue ir brincando com os números, né? Claro que considerando esses valores, tá? O preço atual dele e considerando o rendimento de 16 centavos. Mas é isso, pessoal, sobre o VG11, eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi um vídeo explicativo aí do que está acontecendo, do que eu acho, a minha opinião sobre o fundo, mas eu quero ouvir você também, deixa aqui nos comentários o que você acha do VG11. Vou ficando por aqui, um abraço e até segunda-feira.